Quantos filhos Natalina teve? De Conceição Evaristo, em Olhos d'Água. Natalina alisou carinhosamente a barriga. O filho pulou lá de dentro, respondendo ao carinho. Ela sorriu. Era sua quarta gravidez e o seu primeiro filho. Só seu, de homem algum, de pessoa alguma. Aquele filho ela queria, os outros não. Os outros eram como se tivessem morrido pelo meio do caminho. Foram dados logo após e antes até do nascimento. As outras barrigas ela odiara. Não aguentava se ver estufando, pesada, inchada, e aquele troço mexendo dentro da barriga dela. Ficava com o coração cheio de ódio. Enjoava e vomitava. Na terceira, vomitou até na hora do parto. Foi a pior gravidez para Natalina. Pior do que a primeira, embora fosse ainda quase uma menina quando pariu o primeiro filho. Brincava gostoso, quase todas as noites com seu namoradinho. E quando deu fé, o jogo prazeroso brincou de pique-esconde lá dentro de sua barriga. A mãe, desesperada, perguntou se ela queria o filho e se Bilico queria também. Ela não sabia responder por ele. Sabia, porém, que ela, Natalina, não queria. Que a mãe a perdoasse, não batesse nela, não contasse nada para o pai. Que fizesse segredo até para o Bilico. Ela estava com ódio e vergonha. Bilico nunca mais brincaria com ela. Ele não ia querer uma menina que estivesse esperando um filho. Que a mãe ficasse calada, ela ia dar um jeito naquilo. Natalina sabia de certos chás. Várias vezes vira a mãe beber. Sabia também que às vezes os chás resolviam e outras vezes não. Escutava a mãe comentar com as vizinhas. Ei, fulana, o troço desceu? E soltava uma gargalhada aliviada de quem conhecia o valor da vida e o valor da morte. Natalina preparou os chás e tomou-os durante vários dias. Ela ficava em casa cuidando dos irmãos menores. Ia fazer 14 anos. Uma coisa estava lá dentro da barriga dela e ia crescer. Crescer até um dia arrebentar no mundo. Não, ela não queria. Precisava se ver livre daquilo. A menina estava começando a ficar desesperada. Tomava os chás e não resolvia. Um dia perguntou-lhe a mãe como estava indo tudo. Ela não respondeu. A mãe entendeu a resposta muda da filha. Agora ela mesma é quem ia preparar os chás. Como haveria de criar mais uma criança? O que fazer quando o filho da menina nascesse? Na casa já havia tanta gente. Ela, o marido, 7 crianças. E agora teria o filho da filha? Ia tentar mais um pouco de beberagem. Se não desse certo, levaria a menina a Saprachedes. A velha parteira cobraria um pouco, mas ficariam livres de tudo. Natalina segurou o temor em silêncio. Saprachedes não. Ela morria de medo da velha. Diziam que ela comia meninos. Mulheres barrigudas entravam no barraco de Saprachedes. Algumas, quando saíam, traziam nos braços suas crianças. Outras vinham de barriga, de braços e mãos vazias. Onde Saprachedes metia as crianças que ficavam lá dentro? Saprachedes não. A mãe de Natalina e as outras mães sabiam que era só dizer para as crianças que iam chamar a velha e os filhos ficavam quietos, obedeciam. Saprachedes comia a criança. Natalina sabia disso. Ela também muitas vezes conseguia a obediência dos irmãos menores, trazendo a velha parteira até o medo deles. A mãe devia estar mesmo com muita mágoa dela. Estava querendo levá-la a Saprachedes? A velha ia comer aquilo que estava na barriga dela. Ia conseguir fazer com que o que os chás não tinham conseguido. Natalina esperou. No outro dia, quando a mãe saiu cedo para a cozinha da madame, ela saiu logo atrás para lugar algum. Não sabia para onde ia. Ao descer o morro em um dos becos, passou em frente ao barraco de Bilico. Era ali que os dois brincavam, prazerosos, sempre. Passou rápido, pisando levemente com medo de ser vista. Tinha de fugir de Saprachedes. Ganhou a avenida, ganhou outras ruas. Escondeu-se mais longe possível de casa. Ganhou outros amigos também. Um dia, junto com outra menina mulher que também esperava um filho, tomou um trem para mais longe ainda e respirou aliviada. Saprachedes nunca a pegaria. Na terceira barriga, ela sabia de tudo o que ia acontecer. Na primeira e na segunda, fora apanhada de surpresa. Bilico, amigo de infância, crescera com ela. Os dois haviam descoberto juntos o corpo. Foi com ele que ela descobriu que, apesar de doer um pouco, o seu buraco abria, e ali dentro cabia o prazer, cabia a alegria. Quando a criança nasceu, era a cara de Bilico, igualzinha.
Ela conseguira fugir de Saprachete. Não queria o menino, mas também não queria que ele fosse comido pela velha. Uma enfermeira mesmo quis o menino. A menina mãe saiu leve e vazia do hospital. E era como se ela tivesse ganho uma boneca que não desejasse e cedesse o brinquedo para alguém que quisesse. A segunda gravidez também sem querer. Mas ela já estava mais esperta. Brincava gostoso com os homens, mas não descuidava. Quando cismava com qualquer coisa, tomava os seus chazinhos, às vezes o mês inteiro. As regras desciam então copiosas como rios de sangue. Mesmo assim, um dia uma semente teimosa vingou. Natalina passou novamente pelo momento de vergonha. Não ia contar para Tonho, mas o rapaz desconfiou. Havia noites que se assentavam no banco da praça e nem conversaram. Ela só cochilava. Uma vez vomitou a sentir o cheiro de pipoca. Depois, um dia, no quarto da obra, onde ele morava, quando Natalina se pôs nua, o rapaz perguntou docemente sobre aquela barriguinha que estava crescendo. Ela, envergonhada, contou-lhe que estava esperando um filho, que ele a perdoasse, que ela havia tomado chás, que ela conhecia uma tal de Saprachete. Quando acabou a falação e olhou para Tonho, o moço chorava e ria. Abraçou Natalina e repetia feliz que ia ter um filho, que formaria uma família. Natalina ganhou preocupação nova. Ela não queria ficar com ninguém. Não queria família alguma, não queria filho. Quando Tonhozinho nasceu, ela e Tonho já haviam acertado tudo. Ela gostava dele, mas não queria ficar morando com ele. Tonho chorou muito e voltou para a terra dele, sem nunca entender a recusa de Natalina diante do que ele julgava ser o modo que uma mulher quer ser feliz. Uma casa, um homem e um filho. Voltou levando consigo o filho que Natalina não quis. A terceira gravidez ela também não queria. Quem quis foi o casal para quem Natalina trabalhava. Os dois viviam bem, viajavam de tempos em tempos e quando regressavam davam sempre festas. Ela gostava de trabalhar ali. Era tudo muito tranquilo. Ficava sozinha tomando conta do apartamento. Cozinhava, passava, lavava, mas só para si. A casa parecia até ser dela. Um dia, enquanto divagava em seus sonhos de pretensa dona, o telefone tocou. Era a patroa que só ligava do estrangeiro, em prantos lhe pedia ajuda. Ela queria e precisava ter um filho. Só Natalina poderia ajudá-la. Ela não entendeu o telefonema nem as palavras da patroa. Ficou aguardando o regresso dos dois. Daí uns dias a patroa voltou, Natalina ouviu e entendeu tudo. A mulher queria um filho e não conseguia, estava desesperada e envergonhada por isso. Ela e o marido já haviam conversado. Era só a empregada fazer um filho para o patrão. Elas se pareciam um pouco. Natalina só tinha um tom de pele mais negro. Um filho do marido com Natalina poderia passar como sendo seu. Natalina lembrou de Saprachete, comendo crianças. Vai ver que a velha um dia comeu o filho desta mulher e ela nem sabia. Lembrou da primeira criança que tivera e que nem tinha visto direito, pois fora direto para os mundos no coração da enfermeira que seria sua mãe. Lembrou da segunda que ela deixara com Tonho, o pai feliz. Não entendeu por que aquela mulher se desesperava e se envergonhava tanto por não ter um filho. Mas tudo certo. Deitaria com o patrão, sem paga alguma, tantas vezes fosse preciso. Deitaria com ele até a outra se engravidar, até a outra encontrar no fundo de um útero que não seu algum bebê perdido no limiar de um tempo que só a velha Prachetes conhecia. A patroa chorava, mas parecia um pouco mais aliviada. Natalina levantou rápido e foi ao banheiro. Na boca uma saliva grossa. Eram os primeiros enjoos que já começavam. A patroa de Natalina passou a viajar sozinha. O patrão ficava no quarto dele e de noite levantava e ia buscar Natalina no quarto de empregada. Não falavam nada. Naqueles encontros de prazer comedido, cada vez que a patroa voltava, trazia em si o desejo da gravidez no olhar. Os três buscaram a gravidez durante meses e meses. Um dia as regras de Natalina não desceram. A patroa aflita pediu a urina. Fizeram o exame. Positivo. Os três estavam grávidos. O pai sorriu, voltou a viajar sempre. A patroa ficava o tempo todo com ela. Contratou outra empregada. Levava a Natalina ao médico, cuidava de sua alimentação e de distraí-la também. Natalina enjoava, vomitava sempre. A barriga crescia devagar, lenta e preguiçosa. A outra tirava as medidas da barriga de Natalina e ficava feliz. Telefonava ao marido informando tudo.
Um dia, quando já estava no 7º mês, viu o homem, pai da criança que estava ali momentaneamente emprestada dentro dela. A patroa pegou a mão do marido e pousou-a lentamente sobre a barriga de Natalina. A criança mexeu. Os dois se abraçaram felizes, enquanto Natalina não conseguiu segurar a náusea e a ânsia de vômito. A patroa veio aflita. O esforço para vomitar era tão grande que trazia lágrimas aos olhos de Natalina. Ela aproveitou para, silenciosamente, chorar um pouco. Tudo passava lento. Os 9 meses de eternidade, os enjoos. O estorvo que ela carregava na barriga faria feliz o homem e a mulher que teriam um filho que sairia dela. Tinha vergonha de si mesma e deles. Um dia a criança nasceu, fraca e bela. Sobreviveu. Os pais choravam aflitos. Natalina quase morreu. Tinha os seios vazios, nenhum vestígio de leite para amamentar o filho da outra. Para o seu próprio alívio, foi esquecida pelos dois. A 4ª gravidez de Natalina não lhe deixava em dívida com pessoa alguma. Não devia o prazer da descoberta ao iniciar-se mulher, como tinha sido nos encontros com Bilico. Não devia nada como na 2ª barriga, quando ficou devedora diante da inteireza de Tonho, que se depositava pleno sobre ela, esperando que ela fosse viver com ele dias contínuos de um casal que acredita ser feliz. Não era devedora de nada, como na 3ª ao se condoer de uma mulher que almejava sentir o útero se abrir em movimento de flor criança, doou sua fertilidade para que a outra pudesse inventar uma criação e se tornou depositária de um filho alheio. Não, dessa vez ela não devia nada a ninguém. Se aquela barriga tinha um preço, ela também tinha tido o seu, e tudo tinha sido feito com uma moeda bem valiosa. Agora teria um filho que seria só seu, sem ameaça de pai, de mãe, de saprachedes, de companheiro algum ou de patrões, e haveria de ensinar para ele que a vida é viver e é morrer, é gerar e é matar. O filho de Natalina continuava bulindo na barriga da mãe, como se estivesse acompanhando também a busca que ela fazia na memória. Queria relembrar o caminho percorrido pelo carro, um caminho que, por mais que se esforçasse, não conseguiria retomar e reconhecer nunca. Um trajeto que não pôde ver, pois tinha os olhos vendados pelos homens que chegaram de repente no seu barraco e a dominaram com força, perguntando-lhe pelo seu irmão. Ela não sabia o que responder, não tinha nenhum irmão. Saíra de casa anos atrás, deixara a mãe, o pai e as 6 irmãs. Os homens insistiam, berravam dizendo que era pior e que não adiantava nada, ela não dizia a verdade. De vez em quando, que estava sentado no banco de trás com ela, fazia-lhe um carinho nas pernas. Ela arrepiava de pavor. As mãos amarradas doíam. Em um dado momento, o carro parou e o que estava ao seu lado desceu. Despediu-se dela, passando novamente a mão em suas pernas. Bateu nas costas do que estava no volante e desejou-lhe bom proveito. O outro continuou calado. O carro seguiu em frente. Ela calculou que deveria ser umas 3 horas da madrugada. Eles haviam chegado em seu barraco por volta da meia-noite. Estava fazendo muito frio. Natalina percebeu então que a marcha do carro diminuía e que estavam saindo da estrada e entrando no mato. Escutava o estalar dos ramos secos. O homem desceu do carro, puxou-a violentamente e jogou-a no chão. Depois desamarrou suas mãos e ordenou que ela fizesse carinho. Natalina, entre o ódio e o pavor, obedecia a tudo. Na hora do gozo, o homem arrancou a venda dos olhos dela. Ela tremia. Seu corpo, sua cabeça estavam como se fosse arrebentar de dor. A noite escura não permitia que divisasse o rosto do homem. Ele gozou feito cavalo enfurecido em cima dela. Depois tombou sonolenta ao lado. Foi quando, ao consertar o corpo para se afastar dele, ela esbarrou em algo no chão. Pressentiu que era a arma dele. O movimento foi rápido. O tiro foi certeiro. E tão próximo que Natalina pensou estar se matando também. Fugiu. Guardou tudo só para ela. A quem dizer? O que fazer? Só que guardou mais do que o ódio, a vergonha, o pavor e a dor de ter sido violentada. Guardou mais do que a coragem da vingança e da defesa. Guardou mais do que a satisfação de ter conseguido retomar a própria vida. Guardou a semente invasora daquele homem. Poucos meses depois, Natalina se descobria grávida.
Estava feliz. O filho estava para arrebentar no mundo a qualquer hora. Estava ansiosa para olhar aquele filho e não via a marca de ninguém, talvez nem dela. Estava feliz e só consigo mesma lembrava de Saprachedes e sorria. Aquela criança, Saprachedes não ia conseguir comer nunca. Um dia, quando era quase menina ainda, saíra da cidade onde nascera fugindo da velha parteira. Agora, bem recentemente, saíra de outra cidade fugindo do comparsa de um homem que ela havia matado. Sabia que o perigo existia, mas estava feliz. Brevemente iria parir um filho que fora concebido nos frágeis limites da vida e da morte.